Evangelho, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santa Mônica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a conclusão do discurso dos ais de Nosso Senhor diante dos fariseus e dos mestres da lei de Jerusalém, mas nos entrega também uma celebração especial, a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Santa Mônica, um exemplo de intercessora pela conversão do seu filho. Durante a sua inteira vida, dedicou-se a suplicar a Deus e a agir com bondade pela conversão de seus filhos, a fim de que eles conhecessem o nome do Senhor e recebessem o batismo, a vida que vem do Senhor, para que pudessem dessa forma seguir o caminho de Cristo por toda a sua história. Santa Mônica para nós é um testemunho de fidelidade a Deus e de grande esperança no Senhor. Seu esposo não foi um homem tão bom assim, mas Mônica soube fazer da sua vida uma entrega de amor para a salvação dos corações que lhe foram confiados. Hoje vemos, diante do Evangelho, que o testemunho de Santa Mônica foi o testemunho daquela que permitiu que Deus unisse o Evangelho à sua vida, que conhecendo, não só viveu Cristo, como nos ensina o apóstolo Paulo, mas não se contentou em ver sua família longe dele. Como assim, Padre Fábio? Eu o sigo? E se eles não seguem, é uma questão deles. Não. Mônica empregou toda a sua vida para que sua família pudesse conhecer. Viveu para que seu marido pudesse conhecer Cristo e para que seus filhos pudessem ser de Cristo. Ela não foi um sepulcro caiado. Ela não trouxe dentro de si a morte com um esplendor externo de vida. Ela colocou sua vida para que fosse o esplendor de Cristo na vida de seus filhos. Santo Agostinho escreve essas palavras falando de sua mãe e do testemunho de sua mãe. Mas antes de lê-las, peçamos, meus irmãos, esta graça ao bom Deus, que o nosso coração tenha o mesmo ardor que o coração de Santa Mônica, que a nossa coragem seja intensa como a coragem de Santa Mônica, e que nós possamos empenhar a nossa vida para fazer conhecido Jesus e amado por todos. Escreve Santo Agostinho: estando bem perto o dia em que ela deixaria esta vida,
dia que conhecias e que ignoravas, ó meu Deus. Aconteceu por oculta disposição tua, como penso, que eu e ela estivéssemos sentados sozinhos perto da janela, que dava para o jardim da casa, onde nós tínhamos hospedado, lá junto à cidade de Ostia Tiberina. Ali, longe do povo, antes de embarcarmos, nos refazíamos da longa viagem vindo de Roma. Falávamos a sós, com muita doçura e esquecendo-nos do passado, com os olhos no futuro. Indagávamos entre nós sobre a verdade presente, quem és tu, como seria a futura vida eterna dos santos, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Mas ansiávamos com os lábios do coração pelas águas celestes de tua fonte, fonte da vida que está junto de ti. Eu dizia estas coisas, não deste modo nem com estas palavras. No entanto, Senhor, tu sabes, naquele dia, enquanto falávamos, este mundo foi perdendo valor, junto com todos os seus deleites. Então eu disse a ela, então ela disse a mim, filho, quanto a mim, nada mais me agrada nesta vida. Que faço ainda e por que ainda estou aqui? Eu não sei. Toda a esperança terrena já desapareceu. Uma só coisa fazia-me desejar permanecer por algum tempo nesta vida. Era ver-te cristão, católico, antes de eu morrer. E Deus me atendeu com a maior generosidade nesta súplica, porque te vejo até como seu servo, desprezando a felicidade terrena. Que faço eu aqui agora? O que lhe respondia, eu não me lembro bem. 5 dias depois, talvez, ou não muito mais do que isso, minha mãe caiu com febre. Doente, um dia ela desmaiou, sem reconhecer os presentes que estavam com ela. Corremos para junto dela, mas recobrando logo os sentidos, viu-me a mim e a meu irmão e disse-nos, como que procurando algo semelhante, onde eu estava? Em seguida, olhando-nos, opressos pela tristeza, disse, sepultai vossa mãe. Eu me calava e retinha as lágrimas, mas meu irmão falou qualquer coisa assim que seria melhor não morrer em terra estrangeira, mas na pátria. Ouvindo isso, ansiosa, censurando-o com o olhar por pensar assim, voltou-se ela para mim e me disse, você viu o que ele diz? Depois falou a ambos, ponde esse corpo em qualquer lugar. Não vos preocupeis com ele. Só vos peço que vos lembreis de mim no altar de Deus, onde quer que estiverdes. Terminando como pôde de falar essas palavras, minha mãe calou-se e continuou a sofrer com o agravamento de sua doença. Finalmente, no 9º dia da sua doença, aos 56 anos de idade, e no 33º da minha vida, aquela alma piedosa, por quem Deus me deu a graça de vir ao mundo, santamente libertou-se do corpo e seguiu para junto de Deus. Que palavras de Santo Agostinho, recordando a partida de sua mãe. O que me impressiona nesse texto é a grande docilidade para falar dos próprios sentimentos, para falar da dor, da tristeza, do medo. Que liberdade interior no coração de Santo Agostinho, que liberdade interior no coração de Santa Mônica,
para falar de si, para falar da vida diante do outro e diante de Deus. Peçamos ao Senhor de termos um coração assim, capaz de reconhecer seus próprios sentimentos e afetos e de colocá-los diante de Deus, para que a nossa esperança esteja nele e ele seja sempre a nossa força. Juntos rezemos a São Miguel Arcanjo, nessa quaresma, em honra a São Miguel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe de vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa gloriosa e augusta majestade, pelo merecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E consagremo-nos a São Miguel Arcanjo, dizendo: ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os santos, dos anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família, tudo que me pertence, debaixo de vossa poderosa proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou, um miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e minha mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. E defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta. E com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e Santa Mônica, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.